a gente percebe que o Thomas Kuhn, ele era bem diferente do ciclo de Viena. Além de ter nascido nos Estados Unidos, ele tinha opiniões diferentes. E além dele ter morado nos Estados Unidos, ter vivido nos Estados Unidos, ele tinha opiniões diferentes. E para ele, o indutivismo, o falsificacionismo eram extremamente errados. Ele tentava levar em consideração a história que faria mais sentido para ele. É, e toda a humanidade ela não acumula conhecimento, são questões de progressão, uma questão de evolução, de quebra de paradigma, de, de uma sociedade estar num momento de pré-ciência, a criação do paradigma para ter a ciência normal, para aí poder ter, para poder aparecer anomalias e a ponto desse paradigma não conseguir mais explicar essas anomalias, esses problemas. Daí então a uma revolução, um novo paradigma é imposto, empregado pela sociedade científica e aí vai. É importante falar que Thomas Kuhn acreditava que não tinha como hum, impor esse novo paradigma para os cientistas. Por quê? Muitos cientistas eles tinham motivos para crer num certo paradigma. Por exemplo, a questão do heliocentrismo, geocentrismo, você tinha toda a questão religiosa, dogmática relacionada àquilo. Então é extremamente difícil você tentar impor um paradigma novo a um cientista. Não existe uma opinião lógica, não existe argumento lógico que faça uma pessoa mudar de paradigma, sabe? Então, mesmo esse paradigma existindo diversas anomalias, como o geocentrismo, você tem o fenômeno dos planetas errantes que eles sairiam de órbita, eles fariam movimentos incomuns para eles. Existem pessoas que vão continuar acreditando nesses paradigmas, porque existem diversos outros fatores. Então, deixa quieto e é isso. Hum, as anomalias são extremamente importantes para o desenvolvimento científico, como eu já falei, e elas mostram os erros do paradigma vigente. Existe alguma coisa de errado, então é melhor a gente criar, criar um novo paradigma, mas que continue, é, além de garantir que as ciências passadas continuem sendo verificadas de forma certa, essas novas anomalias, essas anomalias sejam combatidas, elas sejam explicadas. E a partir daí há o desenvolvimento científico e tal. E essa é a importância da anomalia para o desenvolvimento científico. Dessa forma é criada a revolução científica. Você tem o seu paradigma, você tem o seu problema, a sua anomalia e você vê que é necessário a criação de um novo paradigma. O exemplo mais recente que eu posso dar é a questão da física quântica. Se a gente tivesse esse pensamento mais antigo de apenas pensar em força, 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 a questão mais clássica da física, não pensasse na questão moderna, o E igual a mc ao quadrado, a gente não teria desenvolvido a física quântica em si. Você tem os estudos relacionados à fissão nuclear no início do século XX, que culminou na bomba atômica e tal, mas também culminou no colisor de hadrons, no colisor de partículas, em que você tem toda aquela questão que massa também é energia, e isso não era estudado na,
nos paradigmas anteriores. Como eu já falei, ainda estamos na questão de transição, porque você vê que o paradigma da física clássica, ela resolve ainda muita coisa, muitos dos nossos problemas relacionados à atualidade. Força igual a massa vezes aceleração e tudo isso. Enquanto a física de Einstein ainda está se formando, ainda está se desenvolvendo e por aí vai. Agora eu vou passar um vídeo mostrando bem direitinho a questão das anomalias que ocorreram nesses modelos que eu citei, geocentrismo, principalmente geocentrismo, e a questão da troca de paradigmas para poder explicar essas anomalias. No último vídeo a gente discutiu que os povos antigos entendiam que a Terra estava no centro do universo e que todos os corpos celestes orbitavam a Terra em um movimento circular perfeito. Mas isso surgiu um problema porque 5 estrelas pareciam fazer um caminho esquisito no céu, um caminho estranho que não era circular nem perfeito. Por isso, essas estrelas receberam o nome de planetas. Agora, olha como fica estranho quando a gente registra o movimento desses planetas em torno da Terra. Olha a bagunça que fica quando a gente olha os planetas orbitando a Terra com o passar do tempo. Perto da gente, apenas o Sol e a Lua são registrados fazendo um movimento circular perfeito. E desses milhares de anos, foi só nos últimos 500 anos que começamos a mudar a nossa compreensão para entender melhor esse problema. Que é um problema bem estético, né? Você pode concordar comigo. Nicolau Copérnico, ele tentando buscar uma beleza maior no movimento dos corpos, ele propôs uma ideia que eu achei incrível para resolver essa bagunça toda vista nos céus. Ele propôs que o movimento circular perfeito das coisas não era em torno da Terra, mas em torno do Sol. A Terra, no caso, seria apenas mais um dos planetas. E por conta disso, apenas por uma questão de perspectiva do fato de todos os planetas estarem girando em torno do Sol, é que a gente acabaria vendo esse movimento esquisito dos planetas no céu. Só que olha a treta. Algumas décadas depois, Tycho Brahe, que tinha registrado a posição desses planetas de uma forma muito mais precisa do que qualquer outro astrônomo na época, demonstrou que a teoria de Copérnico não batia com os dados que ele havia observado, não batia então com a própria realidade da natureza. Ele próprio propôs um modelo onde a Terra estaria no centro do universo, e os planetas estariam orbitando o Sol em uma órbita circular perfeita. Mas para sua infelicidade, ele mesmo percebeu que esse modelo também não condizia precisamente com seus dados. Um ano antes de Tycho Brahe falecer, Johannes Kepler começou a trabalhar para ele. Só que o Tycho Brahe não apresentava todos os dados para Kepler, afinal de contas, Tycho Brahe queria apresentar a sua teoria para o mundo. Só que Tycho Brahe acabou falecendo e Kepler herdou esses dados, todos os dados astronômicos de Tycho Brahe. E no caso, o Kepler, com esses dados e com muita geometria e inspirado em Copérnico, propôs que todos os planetas estariam girando em torno do Sol, mas não em um círculo perfeito, mas sim em uma elipse. Mas olha, quando eu digo elipse, não é necessariamente isso daqui. Os livros geralmente exageram um pouco nas suas imagens. A órbita dos planetas pode ser assim, mas no caso dos planetas do Sistema Solar, a órbita dessas elipses são muito mais próximas de um círculo perfeito, para você ver a precisão que eles tinham. Só para constar, o tamanho do Sol e dos planetas aqui está bem exagerado, mas essa é uma representação de suas órbitas reais. E isso foi muito revolucionário porque agora foi abandonada por Kepler a ideia de que os planetas deveriam seguir uma órbita circular perfeita, sendo novamente a Terra considerada um planeta que no caso também não estaria no centro do universo. E na mesma época que Kepler, tivemos Galileu Galilei, que enquanto o mundo científico tentava usar microscópios para entender do que a natureza é feita, Galileu Galilei apontou o microscópio para os céus e começou a estudar, enxergando coisas que não eram vistas antes, mostrando que em Júpiter, por exemplo, também haviam luas. Mas espera, se outros corpos, como por exemplo as luas de Júpiter, orbitavam um outro planeta,
Isso significa que não existe no universo uma lei em que os corpos devem orbitar a Terra. Logo, isso era um argumento fortíssimo para dizer que a Terra não necessariamente estava no centro do universo. E ele ainda não parou seus estudos por aí. Dentre muitas outras coisas, ele discutiu sobre o movimento da Lua em torno da Terra, como se ela estivesse caindo em direção à Terra, assim como os corpos daqui caem também, estando apenas em uma queda infinita. Poucos meses depois da morte de Galileu, nasceu Isaac Newton, que ao longo da sua vida, baseando-se nas ideias dos seus antecessores, principalmente de Galileu, ele apresentou uma solução do porquê a Terra muito bem poderia estar orbitando o Sol, linkando com as mesmas razões de que vemos objetos caírem aqui na Terra, que foi dizer que a gravidade é uma força. E sendo uma força, ela estaria então tanto acelerando os corpos, de forma a serem atraídos em direção ao centro de um objeto massivo, como também curvando suas trajetórias em torno desses objetos. E o incrível dessa história foi que, partindo dessa relação fundamental de forças, foi possível de prever matematicamente de que os planetas deveriam seguir órbitas elípticas em torno do Sol, assim como Kepler já havia comprovado. Aqui eu encerro meu trabalho. Bom dia, boa tarde, boa noite e fique bem.